Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos de Efésios 2, 8 e 9 são muito bem conhecidos e são o texto áureo da nossa lição. Eles falam de obra e graça, né? A justificação pela graça e não pelas obras. Obra e graça é um tema muito atual, porque alguns acham ou entendem que pelas boas obras poderão ser salvos, né? Aqui Paulo está falando muito mais explicitamente da lei. No versículo 10 ele fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ninguém deveria ser elogiado por fazer aquilo que deve fazer, por fazer a sua obrigação. No entanto, o homem foi criado para fazer coisas boas, o homem foi criado para andar nas boas obras, para fazer tudo certo. Deus criou o homem perfeito, mas o homem pecou. E ao pecar, caiu e se distanciou de Deus. E aí perdeu a capacidade de fazer de forma despreocupada, vamos dizer assim, as boas obras. A gente tem que ficar vigiando para que a gente acerte e faça tudo direitinho o tempo todo. Paulo, como judeu ortodoxo, ele conhecia muito bem a lei. A gente já comentou isso na lição anterior, né? Ele era um judeu ortodoxo, conhecia muito bem os ensinamentos, né? Ele fala lá em Gálatas 2,14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas 2,14. Ele foi criado debaixo de uma educação rigorosa, conhecendo muito bem a lei, estudando muito bem a lei. E ele entendeu e aprendeu que a lei era o caminho para a salvação, que bastava obedecer à lei, que a pessoa poderia ser salva. Mas quando ele se converteu, quando ele encontrou com Cristo, ali na estrada de Damasco, ele mudou a sua opinião, mudou a sua oposição. Ele começou a entender que a lei não teria tanto mais esse poder de justificar, de salvar o homem, né? De salvar o homem. Justificar não, mas de salvar. Então, ele entendeu que desde o início da sua conversão, lá Atos 9:15, né? Ele foi convertido, ele foi apresentado a Cristo, e que a sua missão era pregar aos gentios. Desde sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios, Atos 9:15. E ele era extremamente zeloso da sua religião. Mas ali, depois desse ponto, dessa conversão, ele começa a entender que a lei, seguida dali para frente, como meta, anulava o sacrifício de Cristo. A gente falou isso na lição anterior, Gálatas 5:2, a circuncisão que estava sendo exigida dos gentios convertidos, anulava, nas palavras de Paulo, a obra de Cristo, né? Ou era para ser cristão, ou era para ser judeu, né? E a salvação, no dizer de Paulo, no ensinamento de Paulo, a salvação era pela graça por meio da fé, como diz Efésios 2:8, ou como diz Gálatas 2:16. Se ele ou você escolheria a salvação pela graça ou pela lei. E se você escolhesse a salvação pela lei, você estava automaticamente dizendo que não tinha sentido o sacrifício de Cristo na cruz. Ou as obras ou a graça. Aliás, o título da lição: não as obras, sim a graça. Essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 65, referente ao segundo trimestre de
2020. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível para download em PDF em batistafluminense.org.br. O título dessa revista é A Vida de Paulo e foi escrita pelo saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Bom, então vamos lá. Paulo enxerga uma oposição a partir deste ponto de seguir a lei como caminho para a justificação. O primeiro tópico aqui fala uma busca inadequada, né? Paulo não encontrou, no entendimento do pastor Isaltino, Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas sim encontrou a justificação dos pecados na fé em Cristo. E seja achado nele, Filipenses 3:9, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A busca anterior, a busca da sua justificação pelas obras, talvez tenha sido um tanto quanto frustrante para Paulo, uma vez que ele não achou a sua justificativa pelas obras. Na realidade, qualquer sistema religioso não pode proporcionar para a gente o perdão dos pecados, né? Aquela história de ir na igreja. Por que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque é bom, eu vou na igreja porque eu me sinto bem aqui, eu gosto do ambiente da igreja, ou eu gosto desta igreja, tem um louvor animado, a música é muito boa a qualidade, enfim, você está apontando para coisas que te satisfazem. A pergunta é, satisfazem a Deus? Isso vai te justificar? Porque no fundo, ir à igreja para se sentir bem é muito bom. Aliás, fazer qualquer coisa para se sentir bem é muito bom. Quem não gosta de uma atividade, de uma diversão, de uma brincadeira, ou de uma boa música, ouvir, eu gosto de música clássica, ouvir concerto é uma coisa para mim que me enche a alma de emoção, me faz me sentir relaxado, me faz me sentir alegre, feliz. Todo mundo gosta de uma atividade que se sinta bem. Claro, um louvor bem cantado, bem tocado, né, faz a gente se sentir extremamente bem, né? Dá uma paz interior, dá uma paz interior. Mas isso significa que aquele ato está me trazendo salvação, está me trazendo remissão de pecados, está me justificando? Aquele ato está me deixando bem com Deus ou aquele ato está me deixando bem comigo mesmo? Então, esse é um ponto que a gente precisa ver e que é um ponto que hoje continua acontecendo. Muitos de nós buscamos atividades religiosas, inclusive, para nos sentir bem. Mas será que esse é o ponto? Será que é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir à igreja porque é bom? Né? Eu tenho que ir louvar a Deus porque eu gosto de cantar e cantar me faz bem? Não, tudo isso é verdade, mas eu preciso de algo maior do que isso. A religião pode me trazer, o rito religioso, né? Uma celebração religiosa, pode me trazer, sim, paz, equilíbrio, uma sensação de bem-estar, mas isso não me garante a remissão dos pecados, né? Isso não me garante salvação. Uma pessoa pode frequentar a igreja a sua vida toda e nunca ter sido crente, nunca ter sido salvo, e essa coisa nunca chegou para que ele, de fato, se salvasse, né? Ou tivesse oportunidade de se salvar. Então, temos que ter atenção a esse ponto, né? Hoje,
com a sensação, com Covid-19, com coronavírus e com tantas coisas acontecendo, muitas pessoas estão buscando oportunidades para fazer o bem. É importante, é legal, é bom, é amor. Deus diz que temos que fazer isso sim, mas cuidado, isso não justifica os meus pecados. Isto não zera o peso da balança, não bota 0 a 0 o que eu estou devendo, digamos assim, para Deus. Isso é bom, demonstra amor, é prática da fé, né? Mas isso não me justifica. E aí a gente precisa ter atenção a isso. Digamos não a forma religiosa. E quando eu falo de forma religiosa, eu confesso que eu fico um pouquinho preocupado. Porque muitas vezes a pessoa fala de não, então não podemos nos apegar à forma religiosa, então vamos fazer um culto totalmente diferente. Tá, calma, tudo com ordem e decência, organizado, né? Vamos combinar antes para sair uma coisa organizada, afinal de contas, estamos prestando um culto a Deus. E tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Mas lá em Filipenses 3, de 4 a 8, Paulo está falando que todo aquele formato de lei que ele tinha não valia de nada. É Filipenses 3, de 4 a 8. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, zeloso, estudioso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele como falei nas lições anteriores, ele não fazia por maldade, ele fazia por zelo, ele entendia que ele estava fazendo o correto e que aquelas pessoas estavam cometendo uma heresia. Então, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero refúgio, esterco, lixo, algo que não se aproveita. O refúgio de um processo de beneficiamento é aquilo que não se aproveita, é o lixo, né? O refúgio é aquilo que não tem valor, né? É o que sobrou. Então ele está falando aqui que tudo que ele fazia de zelo, de cumprimento das leis de Deus, porque ele entendia que era o caminho para a justificação dos seus pecados, para alcançar a Deus, ele agora reputa isso tudo por esterco, por refúgio. Ele está jogando tudo fora por amor a Cristo, por amor à obra de Cristo. Tudo que ele tinha, sua conduta irrepreensível, tudo passou a ser inútil. Ele entendeu que era inútil. Obedecer à lei não era não era impossível. Aliás, obedecer à lei nunca foi impossível. Era trabalhoso. Era algo que a pessoa precisava ter muita atenção, muita disciplina. Ninguém conseguiu obedecer à lei? Não, conseguiu sim. Por exemplo, lá em Mateus 19, de 16 a 21, o Marcos 10, 17 a 21, o Lucas 18, 18 a 22, lembra lá do mancebo de qualidade? Senhor, o que farei para herdar a salvação? Jesus disse, conhece os mandamentos, faz isso, faz aquilo, né? E o moço falou o quê? Senhor, eu tenho cumprido tudo isso. Jesus não disse, não, você não tem cumprido. Aquilo assim, 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 você não fez. Jesus não disse nada disso. Jesus falou outra coisa. Ele falou que faltava uma coisa para o moço. Vai,
vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Foi isso que Jesus falou. Mas Jesus não disse que ele estava mentindo porque ele não cumpria a lei. Cumpria. Mas, veja, a lei, para aquele jovem, não conseguiu fazer com que ele alcançasse o foco que estava em Deus. Ele estava cumprindo a lei, cumpria toda ela, né? A mesma coisa, Paulo em Filipenses 3,6 afirmou: quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, tudo que tinha na lei eu cumpri. Tudo que tinha que fazer eu fiz. Não há nada que alguém possa dizer que eu não tenha feito. Eu fiz tudo, ok? Eu fui irrepreensível. Então, dizer que a lei caiu porque ninguém conseguia cumprir, não é verdade. As pessoas poderiam sim cumprir a lei, né? É até ruim a gente dizer isso. Desonra a Deus. Como Deus colocaria alguma coisa que ninguém conseguiria fazer, né? Tem uns professores por aí que tem umas ideias dessa, né? Às vezes o camarada quer mostrar que é o tal, bota uma prova lá em cima, né? E ninguém consegue fazer, não é isso? Mas assim, não foi o que Deus fez. Não foi o que Deus fez. Ele colocou um conjunto de regras que poderia melhorar a vida do ser humano, mas as pessoas tinham muita dificuldade sim de fazer, mas não era impossível. Acontece que a lei era transitória. Romanos 3,20, para que ela servia? A lei foi uma parte, uma transição da história. Em Romanos 3,20 diz assim: visto que ninguém será justificado pelas obras dele, de novo, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei criou uma consciência situacional, né, do homem, se ele assim conseguir entender a lei, em que o homem é pecador. Então a lei foi transitória e ela foi transitória e útil para mostrar ao homem que ele era pecador. Então a busca inadequada era essa. O homem era pecador. A lei serviu para isso. Mas quando Cristo morreu na cruz, né, a lei dizia assim: façam isso para vocês serem salvos. Mas a graça de Cristo, quando ele morreu na cruz, ele trouxe a salvação pela graça. E a graça diz assim: Deus fez isso para que vocês fossem salvos. A lei apontava para o homem, enquanto a graça aponta para Deus. O segundo tópico me diz aqui o fim. Cristo é o fim da lei. Tá, então vamos entender por que e como esse conceito de que a lei terminou com Cristo aparece. Onde aparece isso, né? A religião legalista, seja ela aquela dos fariseus, aquela que tinha toda a lei, todos os itens da lei para seguir, seja algumas seitas, né, enchem a gente de regras e de coisas que podem ou que não pode fazer. Eu vou um pouco além. Eu me lembro, comecei a frequentar a igreja em torno do final da década de 70, início da década de 80, e as igrejas evangélicas naquela época ainda eram muito legalistas. Então, eu lembro, até o início da minha adolescência, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo. O crente não pode fumar, o crente não pode beber, o crente não pode ver televisão, o crente não pode ir ao cinema, o crente não vai ao teatro, o crente não vê certas revistas, o crente não tem relacionamento sexual antes do casamento, o crente não pode.
O crente não pode. Depois a gente começou a entender, né? Isso eu lembro, não só na Batista, mas eu lembro que a Assembleia também tinha outro conjunto de regras até mais restritas. As mulheres não podiam cortar cabelo. Eu lembro na década de 70, 80, as mulheres não podiam ir à igreja de calça comprida. Era um costume, né? E, enfim, eram regras que se colocavam, algumas nem tinham tanto fundamento, mas algumas a gente até entende, não era ainda moda, não era ainda costume das mulheres usarem calça comprida naquela época, e ainda era tida a calça comprida como roupa de homem, então havia ainda muita coisa para se acomodar na sociedade com relação àquilo ali, mas não havia nenhuma regra tão explícita que dissesse uma coisa contrária a isso, né? Porém, não havia regra na Bíblia, né? Porém, ao tempo andando, a gente começou a perceber que todas as coisas me são lícitas, mas todas me convêm. O crente pode fumar? Até pode, mas vai fazer mal ao seu corpo. Não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Para que tu vai destruir o templo do Espírito Santo? O crente pode, ver o que não presta? Pode, mas não é nada recomendado. Ele não traz pureza, ele traz falta de pureza, né? Então, o crente não pode isso, não pode aquilo. Era uma época muito legalista da igreja. E ainda existem algumas seitas, algumas religiões dessa forma. O problema é que a pessoa cumpria todas essas regras e entendia que cumprindo essas regras estaria 0 a 0, estaria tudo bem, tudo tranquilo, então resolvido o meu problema. Não, mesmo cumprindo todas essas regras, a gente continua pecando em várias outras, né? Claro que a gente tem que começar, tem que entender, a identificar o que está errado e não fazer, mas não porque eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar melhorar a minha conduta, identificar os meus pecados e corrigir, porque eu quero andar na presença de Deus, eu quero agradar a Deus. Mas isso não vai me salvar. Fazer tudo certo não vai me salvar. E o que vai salvar então? Vai salvar a graça. Volto a Efésios 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, né? Nós somos salvos não pelo que a gente faz, ou pelo que a gente deixa de fazer. Nós somos salvos pelo que Cristo, pelo que Deus e Cristo fizeram na cruz. Deus sim, porque mandou o seu Filho, né? E os dois eram um, né? Assim como o Espírito Santo, são 3 em 1. Então, esta obra de Cristo na cruz, que foi por nós feita de forma gratuita, graça, é esta obra sim, é que nos traz a remissão dos pecados. E dessa forma, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Já falei isso aí na lição passada, mas vai ter uma outra lição sobre a doutrina da reconciliação um pouquinho mais à frente. Então vamos deixar esse aspecto um pouco mais para frente. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo, através da obra que Cristo fez na cruz. Cristo ele cumpriu a lei e pôs fim ao valor da lei. E ele se tornou se tornou a norma para nós. A aceitação do seu sacrifício é que nos traz, de fato, agora a salvação. Romanos 10, versículo 2 a 4. Deixa eu abrir aqui, Romanos 10, de 2 a 4. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Sabe a história?
do bem intencionado fazendo besteira? Então, quem está cumprindo a lei está bem intencionado, tem zelo por Deus, mas não estão tendo entendimento, porquanto desconhecendo, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, primeiro, essas pessoas que estão cumprindo a lei, ou até que estão cumprindo uma série de regras do não pode, não estão mal intencionados, mas não estão entendendo o que precisa ser feito. Não estão entendendo o conceito que a salvação é de graça. Não é que é para começar a fazer todas as coisas que não pode pedir perdão a Deus. Isso também não é verdade. Não é essa a ideia. A ideia é que não adianta eu fazer as coisas que não agradam a Deus, entendendo que elas serão suficientes para me salvar. O que vai ser suficiente para me salvar é a graça. A graça. Porque o fim da lei é Cristo. O pastor Exaltino traz uma informação importante aqui, que a palavra fim aqui, no grego é telos, né? Que significa meta ou término. E neste caso, o fim da lei, nesse caso fim, significa as duas coisas. A meta da lei é Cristo, ou o término da lei é Cristo, a lei termina com Cristo e a meta que a lei buscava atingir era Cristo, ok? Então a lei era uma regra transitória. Enquanto Deus chamou o homem lá no deserto com Moisés, Deus viu que o negócio ia ser um pouco mais complicado, então começou a estabelecer uma série de regras, né? A lei de Deus, e ali veio acompanhando o povo até que Cristo nasceu. Era uma coisa transitória, apontando para Cristo, para a obra de Cristo. E olha que interessante, o próprio Jesus disse isso. Lá em Lucas 16, antes de falar ali do camelo, né? Do peso da lei, Lucas 16, ele fala lá, a lei e os profetas vigoraram até João. Opa! Olha o que Jesus está dizendo explicitamente. Então, se você achou que era Paulo que tinha dado esse entendimento, está errado. Foi o próprio Jesus que disse. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Tá? Jesus reprova os fariseus aqui em João 16. Em João 16 ele fala, a lei vigorou até João. Depois de João, tem sido pregado um novo evangelho. Lembra que João foi aquele camarada que veio preparar o caminho para Cristo, né? Voz do que clama do deserto, endireitai as suas veredas, blá, 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 blá. Ele veio preparar o caminho para Cristo, aquele que veio à frente, tá? Gálatas 3, 19 a 24, Paulo frisa que a lei é provisória. Veja, Paulo, voltando, não é um camarada qualquer que está falando isso não, gente. É um cara que estudou a lei profundamente, tá? Gálatas 3, de 19 a 24. Texto um pouquinho maior, mas eu vou ler. A lei não pode invalidar a promessa. É o título do tópico lá do 15. Mas do 19 começa assim. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente
a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contraditória às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele, né? Então, nós estávamos sob a tutela. O que é um tutelado? O que é uma pessoa que está sob a tutela de outro? A pessoa está sendo conduzida. Então, quando acontece dos pais virem a falecer, e aí o pai deixou lá uma herança, né? E a criança que ficou sozinha no mundo não tem condições de seguir e de administrar. Então, se estabelece um tutor, alguém que vai cuidar da criança e dos negócios, né, e do recurso, para que aquele recurso, aquele negócio, possa fazê-la acabar de crescer e criar condições para isso. Nós éramos tutelados pela lei. A lei nos serviu de aio. Pastor Exaltino, novamente, trazendo aqui, aio é do grego paidagogos, ou de onde vem pedagogo ou pedagogia. Em 1 Coríntios 4,15 também aparece como preceptores. Ou seja, paidagogos aqui, segundo o pastor Exaltino, era um escravo que cuidava da educação da criança em casa. É quem levava pela mão a escola, né? A lei nos levava pela mão para a escola. A lei nos ensinou o que é pecado, né? A lei nos trouxe a consciência de pecado. Ela teve a sua função no seu tempo determinado, ainda tem função hoje, se a gente for olhar para a lei e entender os nossos pecados em cima daquilo que está sendo dito, ok? Então, a lei, ela nos tutelou até Cristo e hoje ela pode nos continuar trazendo consciência do que é o pecado, mas a lei hoje nos traz só isso, consciência do pecado, porque o que nos traz a salvação é Cristo, ou melhor, a obra de Cristo. Pela graça sois salvos, e Cristo é o fim da lei. Então a lei vigorou até Cristo, é isso? Não, pior, Jesus disse lá, a lei vigorou até João. De lá para cá tem sido pregado um novo evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, novas notícias, Novo Testamento, né? Então tem sido pregado, tem sido falado novas informações, novas notícias. As notícias de que o Filho de Deus veio ao mundo e veio para nos salvar pela sua obra, pela sua morte na cruz. Pela graça somos salvos. Então, legalismo, praticar uma série de regras não nos salva. Não nos salva. Faz com que tentemos ser melhor, fazer boas obras é importante para a gente praticar o amor, para a gente saber o que está fazendo, mas não salva. E essa consciência a gente precisa ter. Tá, então o que salva? O que salva é a fé, não é isso? Não! Não é a fé que salva. Então, fugindo da obra, né, do que eu faço para merecer,
Cuidado para não cair nesse segundo erro. Não é a sua ou a minha fé que salva. O que salva é a graça. A graça, a gente toma posse, como o pessoal fala, pela fé. Então, muito cuidado, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, ou por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Mas eu sou um camarada de muita fé. Opa, tá bom. Fé em quê? Né? Quando fala de fé, eu fico pensando assim, gente, fé é uma coisa meio engraçada. Uma vez eu estava num carro com um colega, aí a gente passou por uma casa lotérica e a Sena, sei lá, Mega Sena, sei lá que prêmio era aquele que estava acumulado, aí virou para mim o camarada e perguntou assim, e aí, já fez a sua fezinha? As pessoas colocam a fé naquilo ali, no jogo, né? Aí eu falei, olha, não coloco a minha fé nisso não, porque isso aí é furado. Pode dar certo? Até pode acontecer. Apesar de tantas notícias que a gente já viu por aí, né, de corrupções e direcionamentos, suspeitas, enfim, pode acontecer também isso. Mas eu não boto a minha fé nisso, porque a minha fé, ela precisa estar firmada em algo melhor, né? E a minha fé está firmada em Cristo. Então, ter fé não quer dizer nada. Porque se você tiver fé na coisa errada, você está no sal do mesmo jeito. Você vai estar perdido do mesmo jeito. João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada pelo céu. O foco não é o homem, o foco é Deus. A fé traz de volta o foco ao homem. Isso está errado. Não é o foco, não é a fé que vai fazer com que o homem se salve, e sim a graça, a obra de Deus e de Cristo na cruz. A graça é que traz a salvação. De novo, fé traz foco para o homem, assim como a obra traz foco para o homem. O que eu posso fazer para me salvar? Nada. Nada que eu faça servirá para me salvar, porque a salvação vem de graça. Foi pago um alto preço na cruz, Jesus morreu por nós na cruz, pagando um alto preço. E nada do que eu fizer fará com que eu seja salvo. O carcereiro lá em Filipos é um exemplo do que fazer, né? Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Atos 16:30, né? Lembra lá Paulo e João cantando lá, Paulo e João? Não, Paulo cantando na prisão, tinha mais um aí, ó, já me esqueci. Não, daqui a pouco alguém me emenda aí nos comentários. Cantando na prisão, um terremoto abre tudo e agora o carcereiro ia se matar. O que eu preciso fazer para me salvar? Porque Paulo não deixou o camarada se salvar. Ele falou lá, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Né? Que é necessário para que a gente se salve, né? Crer em Cristo, né? Vou tirar a dúvida aqui agora, ao vivo e a cores, né? Paulo e Silas, ó, que falha feia, né? Paulo e Silas na prisão, cantando depois de chicoteados ali, né? E aí, Paulo brandou, quando amanheceu, enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe eles lá, então o carcereiro é livre da prisão. Isso mesmo, Paulo e Silas, tá? Então, refeita aí a dúvida, a falha de memória, tá?
E o carcereiro ia tentar se matar. E Paulo disse lá, não faça isso. Daí o que eu tenho que fazer para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo e tu e a tua casa. Fazer a fé, fezinha, sim, mas em Cristo. Em algo que vale a pena, em algo que vai funcionar, né? A gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes. Temos que colocar a nossa fé em algo que vale a pena, naquilo que de fato vai nos salvar. Regras, pode, não nos salvam. Cuidado, tá? Porque também tem gente que pega isso e joga para o outro lado. Se não está escrito na Bíblia que eu não tenho, que eu sou proibido, então eu vou fazer. Calma. Lembra de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. O que a gente está dizendo é que o não pode não salva, ok? Mas não quer dizer que por isso você pode, ou por isso você deve fazer, ok? Tem coisas que são explicitamente condenadas na Bíblia e tem coisas que a gente precisa meditar, se deve ou se não deve fazer, se pode ou se deveria fazer ou não. Pode ou não pode, enfim, já estou dizendo que não está escrito essas, né? O que não está escrito? Na Bíblia não está dito se você pode ou não pode beber, se você pode ou não pode fumar, se você pode ou não pode usar drogas mais fortes, se você pode ou não pode... Deixa eu ver, esqueci a outra coisa que eu ia falar. A tatuagem, se pode ou não pode. Tem vários assuntos desses que são discutíveis, mas... Vai beber? Não sei. Jesus não bebeu nada alcoólico, ele tinha voto nazireu. Por que eu vou beber? Eu não bebo, nunca bebi. E pretendo ficar assim. Não acho conveniente, né? Escandaliza o irmão que bebe? Não. Mas cuidado, porque a bebida pode levar a consequências desagradáveis, né? O excesso dela. Pode ver lá, Noé com seus filhos, teve uma treta lá. Então, cuidado, né? Tatuagem, nunca faria uma tatuagem. Eu acho que Deus fez o meu corpo tão perfeito, apesar de às vezes a gente não se achar tão bonito, né? Mas Deus fez tudo perfeito. Por que eu vou fazer tatuagem, riscar meu corpo, colocar marcas? Não sei. E que simbolismo essa marca vai ter? Pode dar margem a outras interpretações. Eu lembro de Paulo lá, a situação lá da comer carne, devo, não devo? Mas a carne sacrificada não é? Olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma por amor. O que vai acrescentar fazer ou deixar de fazer isso? É melhor não fazer, né? Acrescenta mais não fazer do que fazer. Então, cuidado, o que eu estou dizendo é que o legalismo, o estar na igreja por se sentir bem, o praticar as coisas certas porque eu gosto e é bom, me dá paz interior e me dá tranquilidade, ótimo, excelente, excelente sensação, mas isso não traz a salvação. Para finalizar, somos salvos pela graça. O que salva é a graça. É a fé? Não, não é a fé. A fé é a forma como nos apropriamos da graça. É a forma como tomamos posse da obra que foi feita de graça. Por quê? Porque nada somos e nada merecemos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 5:2. A extrema bondade de Deus e de Cristo é que nos dá a nossa salvação. Que Deus nos ajude, nos ampare e continue nos abençoando nesses momentos e nessa época difícil que vivemos, né? Que lembremos sim de fazer o bem, que lembremos sim de ajudar o próximo, mas que tenhamos consciência de que essas coisas devem e têm que ser consequência do amor que vivemos em Cristo. Que Deus nos abençoe.